Você sabia que existem 3 frutas simples, naturais e deliciosas que podem agir como um verdadeiro Viagra natural? Sim, e o melhor de tudo, sem efeitos colaterais, sem remédios e acessíveis em qualquer feira. Elas melhoram a circulação íntima, aumentam a energia e devolvem vitalidade mesmo depois dos 60. Quando eu descobri o poder dessas frutas nos meus pacientes, confesso que me surpreendi. Homens que chegavam ao consultório desanimados, sem vigor, começaram a relatar mudanças em poucas semanas. O semblante ficava mais vivo, o sono mais profundo e as ereções muito mais firmes. Meu nome é doutora Ana Cláudia, sou médica especialista em saúde masculina e há mais de 20 anos ajudo homens a redescobrirem o prazer de viver bem, com energia, desejo e confiança em si mesmos. E o que vou te contar agora é resultado de estudos, observações clínicas e principalmente daquilo que vejo funcionar na prática. A primeira fruta é uma que muita gente adora no verão. Refrescante, doce e suculenta, mas poucos sabem o que ela realmente faz dentro do corpo. A melancia é riquíssima em citrulina, um aminoácido que o organismo transforma em óxido nítrico, a mesma substância liberada quando você toma um medicamento como a tadalafila. Esse composto relaxa as artérias, melhora o fluxo de sangue e devolve força à ereção de forma totalmente natural. Além disso, a melancia é quase toda feita de água, o que ajuda a desinchar a próstata e a eliminar toxinas que prejudicam a circulação. A segunda fruta é símbolo de fertilidade desde a antiguidade e carrega um poder impressionante. A romã. Ela é uma verdadeira joia para os vasos sanguíneos. Rica em polifenóis e antioxidantes, ajuda a manter as artérias elásticas e o sangue fluindo com mais vigor. Homens que consomem suco de romã com frequência percebem, melhora não só nas ereções, mas também na saúde da próstata e na energia diária. É como se o corpo inteiro acordasse de novo. E a terceira fruta é aquela que muitos subestimam por ser tão comum: o abacate. Mas dentro dele há uma das maiores fontes naturais de gorduras boas, magnésio e vitamina B6, nutrientes essenciais para a produção de testosterona e equilíbrio hormonal. Comer meio abacate por dia pode parecer pouco, mas faz uma diferença enorme no humor, na disposição e até na vontade de estar junto de quem você ama. Agora, imagine o impacto de combinar essas 3 frutas ao longo da semana. Você vai nutrir suas artérias, equilibrar seus hormônios e reativar a circulação íntima. Tudo com o poder da natureza, sem depender de cápsulas ou promessas milagrosas. Eu sempre digo aos meus pacientes: a virilidade não é algo que se perde com a idade, é algo que se cultiva com os hábitos certos. E quando o corpo volta a receber o que precisa, ele responde com força, prazer e vitalidade. Então, da próxima vez que for à feira, olhe para essas frutas com outros olhos. Elas não são apenas alimentos, são ferramentas para reconstruir a energia que o tempo tentou levar. E o mais bonito de tudo é que quando você começa a cuidar do seu corpo de dentro para fora, não melhora só a potência. Melhora o sono, a autoestima e até a alegria de viver. Muitos homens me dizem: doutora, acho que depois dos 60 é normal perder a força. E eu sempre sorrio e respondo com toda a calma: não, não é bem assim. Envelhecer não é o mesmo que enfraquecer. O que muda é a forma como o corpo reage, e principalmente como nós cuidamos dele. A verdade é que, com o passar do tempo, nossos vasos sanguíneos vão perdendo elasticidade. As artérias ficam mais rígidas e o sangue, que antes circulava com facilidade, passa a encontrar resistência. É por isso que muitos homens começam a perceber sinais sutis. A ereção já não é tão firme, a energia parece sumir mais cedo e o corpo demora mais para reagir. Mas nada disso é inevitável. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Homens que chegaram desanimados, acreditando que o tempo tinha vencido e que hoje vivem com energia, confiança e uma potência que eles mesmos achavam impossível de recuperar. O segredo está em restaurar a circulação íntima, e isso não vem de remédios caros, mas de alimentos que devolvem vida às artérias. Frutas ricas em compostos vasodilatadores são verdadeiras aliadas do homem maduro. Elas nutrem os vasos por dentro, aumentam a produção natural de óxido nítrico e permitem que o sangue volte a fluir livremente para todas as partes do corpo, inclusive as que sustentam sua virilidade. Pense nisso.
Cada batida do seu coração envia sangue para 96 mil quilômetros de vasos. E quando esses caminhos estão limpos e flexíveis, o resultado é imediato: mais energia, mais oxigênio, mais vitalidade. Um dos meus pacientes, o Sr. Luiz, de 67 anos, chegou ao consultório cabisbaixo. Dizia que não se sentia mais homem de verdade. Tinha tentado de tudo: comprimidos, vitaminas, até exercícios específicos. Mas o problema era silencioso: a circulação. O sangue simplesmente não chegava onde deveria. Mudamos poucos hábitos. Incluímos frutas certas na alimentação, ajustamos o horário da água e equilibramos o sono. Em menos de um mês, o olhar dele mudou. O vigor voltou, e ele me disse algo que nunca esqueci. Doutora, eu achei que isso tinha acabado. Mas parece que acordei para a vida novamente. É isso que eu quero que você entenda. O poder está dentro de você, e a natureza oferece tudo o que o seu corpo precisa para reativar essa força. A romã, o abacate, a melancia. Essas não são apenas frutas. São ferramentas naturais que restauram o fluxo, reduzem o inchaço da próstata e alimentam a masculinidade de forma saudável e contínua. Quando o sangue volta a fluir, não é só a ereção que melhora. A pele fica mais viva, o humor muda, o sono aprofunda. Você se sente inteiro novamente. O corpo masculino tem uma sabedoria incrível. Ele não desiste, ele apenas espera ser cuidado do jeito certo. E quando isso acontece, a força, o desejo e a confiança voltam a caminhar juntos, como deve ser. E o mais fascinante é que quanto mais você alimenta essa vitalidade, mais o corpo responde. É um ciclo de vida, não de envelhecimento. A primeira fruta é uma das mais queridas do verão, doce, refrescante e vibrante. Mas o que quase ninguém sabe é que por trás dessa polpa vermelha existe um poder capaz de transformar a saúde masculina. Estou falando da melancia, e não é à toa que eu costumo chamá-la de a rainha da circulação. Dentro dela existe um aminoácido chamado citrulina. Quando você consome melancia, o seu corpo transforma essa citrulina em arginina, e é a partir daí que a mágica acontece. A arginina estimula a produção de óxido nítrico, uma molécula natural que tem a mesma função dos medicamentos usados para a ereção: relaxar os vasos sanguíneos e permitir que o sangue flua com muito mais força e liberdade. Em outras palavras, a melancia ajuda o seu corpo a fazer, naturalmente, o que muitos tentam alcançar com comprimidos. Mas aqui não há química artificial, nem efeitos colaterais. Apenas nutrição pura e um estímulo natural que devolve vitalidade às artérias e à circulação íntima. E o efeito não se limita apenas ao desempenho sexual. Quando o fluxo sanguíneo melhora, todo o corpo reage. O coração trabalha com mais eficiência, o cérebro recebe mais oxigênio, a pele ganha brilho e até a disposição para as atividades diárias aumenta. Tenho um paciente, o seu Antônio, 71 anos, que chegou ao consultório dizendo: Doutora, meu corpo parece um carro velho. Até liga, mas não pega direito. Rimos juntos, e eu expliquei que não era idade, era circulação. Pedi que ele incluísse um copo de suco natural de melancia todos os dias pela manhã. Simples assim. 3 semanas depois, ele voltou com um sorriso e me disse: Doutora, não sei se foi sorte ou milagre, mas estou me sentindo um menino. O que aconteceu ali foi pura fisiologia. O sangue dele voltou a circular com mais facilidade. As células começaram a receber mais oxigênio, e o corpo respondeu. A melancia é composta por mais de 90% de água, o que também ajuda a desinchar a próstata, eliminar toxinas e manter os rins funcionando bem. Além disso, ela contém licopeno, um antioxidante poderoso que protege as artérias e reduz o risco de doenças cardiovasculares e do próprio câncer de próstata. É impressionante como algo tão simples, tão acessível, pode ter um impacto tão profundo. E o mais bonito é ver que quando um homem volta a cuidar de si, não melhora apenas o corpo, melhora o olhar, o ânimo, a confiança. Um copo de suco de melancia por dia pode fazer mais diferença do que muitos imaginam. E aqui vai um conselho que sempre repito: não espere o problema aparecer para começar a cuidar. A vitalidade não é questão de sorte, é questão de hábito. E a melancia é um dos mais poderosos aliados que você pode ter nessa jornada para recuperar energia, circulação e potência, de dentro para fora. A segunda fruta é, sem dúvida,
uma das mais injustiçadas quando o assunto é saúde masculina, o abacate. Muita gente o evita por achar que engorda, mas a verdade é exatamente o oposto. Ele é uma das frutas mais completas e poderosas que existem. E o que ele faz dentro do corpo de um homem é simplesmente impressionante. O abacate é rico em gorduras boas, especialmente as monoinsaturadas, que servem como matéria-prima para a produção dos hormônios masculinos, principalmente a testosterona. E aqui está o segredo. Com o passar dos anos, a testosterona tende a cair naturalmente, mas o corpo só consegue manter níveis adequados quando tem gordura boa e minerais suficientes para sustentar essa produção. É aí que o abacate se torna um verdadeiro tesouro. Ele fornece magnésio, zinco e vitamina B6, nutrientes fundamentais para manter o equilíbrio hormonal, reduzir o estresse e melhorar a qualidade do sono. Quando o homem dorme bem e tem níveis equilibrados de testosterona, o corpo inteiro entra em harmonia. A energia volta, o humor melhora e a potência reaparece. E tem mais. As gorduras boas do abacate ajudam a limpar as artérias, melhorando o fluxo sanguíneo para o coração e, claro, para as regiões mais íntimas. É uma combinação perfeita entre energia e vitalidade. É por isso que eu chamo o abacate de fruta do equilíbrio, porque ele atua em todas as frentes: coração, circulação, hormônios e até na mente. Tenho um paciente, o seu Ricardo, de 64 anos, que chegou dizendo que estava cansado o tempo todo. Dormia mal, vivia irritado e já não sentia vontade de nada. Incluímos um novo hábito na rotina dele: meio abacate no café da manhã, 3 vezes por semana, e em algumas noites, antes de dormir, uma colher de abacate puro com um toque de canela. Parece simples, não é? Mas em menos de um mês, ele voltou ao consultório outro homem. O sono melhorou, a disposição voltou, e ele me disse algo que me marcou. Doutora, parece que tirei o peso da idade das costas. Isso é o poder da nutrição funcionando em silêncio. O abacate não faz barulho, mas trabalha nos bastidores. Alimenta as células, regula os hormônios, suaviza a inflamação e devolve ao corpo a energia natural que ele já tinha esquecido como era sentir. Por isso, se você tem mais de 50 anos, experimente transformar o abacate em um ritual. Pode ser no café da manhã, acompanhado de sementes ou aveia, ou antes de dormir, quando o corpo entra em modo de recuperação. É nesse momento que ele mais aproveita os nutrientes e equilibra a produção hormonal. Com o tempo, você vai perceber. O abacate não é apenas um alimento. É uma ferramenta silenciosa para restaurar sua força, vitalidade e autoconfiança, de dentro para fora. E quando a base hormonal está em equilíbrio, tudo muda. O corpo responde com energia, o desejo desperta com naturalidade, e o homem volta a se sentir no controle da própria vitalidade. E por fim, chegamos à terceira fruta, uma joia da natureza, reverenciada há séculos como símbolo de fertilidade, energia e longevidade, a romã. Na antiguidade, ela já era considerada um presente dos deuses, usada em rituais de prosperidade e vitalidade. E hoje, a ciência confirma o que os antigos já sabiam. Essa pequena fruta vermelha é uma das maiores aliadas do coração, da circulação e da potência masculina. A romã é riquíssima em polifenóis, compostos antioxidantes que protegem os vasos sanguíneos contra o envelhecimento precoce. Eles reduzem o estresse oxidativo, aquele mesmo que endurece as artérias e dificulta o fluxo do sangue, o que impacta diretamente na ereção e na energia. Mas o segredo mais fascinante está na sua capacidade de aumentar a produção de óxido nítrico, o mesmo gás que o corpo produz para relaxar os vasos e permitir que o sangue flua com força, leveza e vitalidade. Pense na romã como um verdadeiro lubrificante natural das artérias. Ela mantém os vasos elásticos, reduz a inflamação interna e ajuda o coração a bombear com mais eficiência. E quando o sangue circula bem, tudo melhora: a energia, o raciocínio, o desejo e a confiança. Um estudo recente mostrou que homens que consomem suco natural de romã regularmente têm melhora significativa na função erétil, no humor e até na qualidade do sono. E o mais interessante, sem qualquer medicamento envolvido. Por isso, recomendo algo muito simples, mas poderoso: um copo de suco natural de romã, sem açúcar, 3 vezes por semana. É o suficiente para ativar a circulação, nutrir as artérias e reacender a vitalidade que muitos achavam perdida.
Tens um paciente que costuma brincar dizendo: Doutora, parece que a romã acordou meu sangue. E é exatamente isso. Quando o corpo volta a receber oxigênio e nutrientes de forma adequada, ele desperta. O coração pulsa mais forte, o olhar ganha brilho e a confiança renasce. E sabe o que é mais bonito de ver? Não é apenas o físico que muda, é o homem inteiro. A vitalidade volta, o desejo reaparece, mas junto com eles vem algo ainda mais importante: a sensação de vida plena. A romã representa isso, a renovação. Ela é a lembrança de que nunca é tarde para recuperar o vigor, reequilibrar o corpo e retomar o prazer de viver bem, por dentro e por fora. 3 frutas simples. 3 ferramentas poderosas que, combinadas, formam o tripé da vitalidade masculina: circulação, hormônio e energia. E quando o homem aprende a cuidar dessas 3 bases com consciência e constância, algo extraordinário acontece. O corpo responde, o desejo retorna e a vida ganha cor novamente. Essas 3 frutas têm algo muito poderoso em comum. Elas melhoram a microcirculação e reduzem inflamações silenciosas que se acumulam com o tempo dentro do corpo. E é justamente aí que muitos homens se enganam. Durante anos, ouvimos falar que a potência depende apenas da testosterona, mas a verdade é que a ereção é um fenômeno vascular, não apenas hormonal. Ela acontece quando o sangue flui livremente, quando os vasos estão limpos, elásticos e capazes de se expandir. E é exatamente isso que a melancia, o abacate e a romã fazem, de maneiras diferentes, mas complementares. A melancia aumenta o óxido nítrico, o gás responsável por relaxar as artérias e permitir o fluxo intenso de sangue. O abacate alimenta os hormônios e dá ao corpo a base para produzir testosterona de forma natural. E a romã protege os vasos, combate o envelhecimento celular e mantém a circulação viva e pulsante. Quando esses mecanismos trabalham juntos, o resultado é extraordinário. As artérias se renovam, o sangue ganha leveza, o coração se fortalece e o corpo inteiro se enche de energia. E o melhor, tudo de forma natural, sem efeitos colaterais. A maioria dos homens que chega até mim acredita que o problema é apenas falta de desejo ou idade. Mas na realidade, o que está por trás da perda de vigor é a falta de fluxo sanguíneo adequado. Vasos inflamados, espessos e rígidos, não conseguem levar sangue suficiente para onde mais importa. E é aí que o corpo começa a falhar. Quando você melhora a qualidade do sangue, você melhora toda a vitalidade do corpo. E não é só sobre ereção. É sobre longevidade, clareza mental, disposição, coração forte e até humor equilibrado. O sangue é o mensageiro da vida. Ele carrega oxigênio, nutrientes e energia para cada célula do seu corpo. Por isso, quando você cuida da sua circulação, você está cuidando da sua potência, da sua saúde e da sua longevidade ao mesmo tempo. E o mais bonito é que o corpo responde rápido. Basta algumas semanas de bons hábitos, hidratação, alimentação natural e descanso adequado, para que você sinta o vigor voltar. Não é milagre. É ciência. É o seu corpo funcionando como ele sempre foi projetado para funcionar. Essas frutas não são apenas alimentos. São gatilhos naturais de vitalidade. Elas despertam o que já existe dentro de você. E quando o sangue volta a circular livre, a vida volta a pulsar com a força que você achava que o tempo tinha levado. Um dos meus pacientes mais marcantes se chama Paulo. Um homem simples, de 67 anos, aposentado, com aquele olhar que mistura serenidade com um certo cansaço da vida. Quando ele entrou no meu consultório pela primeira vez, lembro que disse baixinho: Doutora, acho que para mim já deu. A idade chegou, e com ela, foi-se tudo o que me fazia sentir vivo. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça, e eu perguntei: Paulo, você ainda quer se sentir bem? Quer recuperar sua força, seu ânimo? Ele olhou para mim e respondeu: Mais do que tudo, doutora. Eu só não sei por onde começar. E foi aí que começamos, de forma simples, natural, sem remédios. Ele passou a incluir 3 pequenas mudanças na rotina: um copo de suco de melancia pela manhã, meia romã à tarde e meio abacate à noite, antes de dormir. Nada de milagres, apenas constância e cuidado diário. 30 dias depois, o Sr. Paulo voltou. Mas não era o mesmo homem.
Entrou com um sorriso no rosto e um brilho nos olhos que eu não via há muito tempo. E com um ar de brincadeira me disse: Doutora, voltei a acordar como nos velhos tempos. Rimos juntos, mas o que havia por trás daquele sorriso era algo profundo. Vida voltando a pulsar. Não apenas no corpo, mas também na alma. O sono dele tinha melhorado, o humor estava leve, e a energia, surpreendente. Ele voltou a caminhar, a rir com a esposa, a se cuidar e, acima de tudo, a se sentir homem novamente. E é isso que eu mais amo ver nos meus pacientes. Quando percebem que o corpo deles não está velho, está apenas esperando ser nutrido da forma certa. Porque vitalidade não é questão de idade, é questão de circulação, de equilíbrio e de vontade de viver. O Sr. Paulo é a prova viva de que, com pequenos gestos diários, é possível reverter anos de cansaço e falta de energia. Ele não tomou nenhum medicamento caro, apenas confiou na força da natureza e na capacidade que o próprio corpo tem de se regenerar. E toda vez que ele me manda mensagem dizendo: Doutora, estou firme, continuo com as frutas, eu sorrio e penso: é isso, a saúde masculina não está perdida, só precisa de atenção, conhecimento e cuidado. O corpo responde quando é ouvido. A energia volta quando você a alimenta. E a vida floresce quando você decide se cuidar de verdade. Agora que você já conhece o poder dessas 3 frutas, quero te dar um conselho simples, mas essencial. Seja constante. Não precisa fazer nada complicado, nem transformar sua rotina de um dia para o outro. O segredo está na continuidade, não na perfeição. Você pode variar o consumo de formas deliciosas. De manhã, experimente um suco de melancia com um toque de limão. Refrescante, leve e perfeito para começar o dia com energia. No almoço, faça uma salada com abacate e azeite de oliva, uma combinação rica em gorduras boas que alimentam o coração e equilibram os hormônios. E à noite, se quiser algo mais doce e especial, prepare uma sobremesa com sementes de romã, misturadas em um iogurte natural ou até sobre uma fatia de abacate. O contraste de sabores é incrível. O importante é manter o hábito, porque é a repetição diária que ensina o corpo a funcionar melhor. Cada dia em que você se alimenta bem, o sangue flui com mais liberdade, o coração trabalha com menos esforço e as artérias se mantêm limpas e elásticas. Lembre-se, não é um alimento milagroso que muda a sua saúde, é o conjunto de escolhas que você faz com constância. Quando você faz isso por você mesmo, o corpo entende, responde e retribui com vitalidade, energia e prazer de viver. E sabe o que é mais bonito? Com o tempo, esses pequenos gestos se transformam em estilo de vida. Você começa a acordar melhor, a dormir mais tranquilo e a se sentir dono da própria energia novamente. Eu sempre digo aos meus pacientes: não existe idade para recomeçar. Existe apenas o momento de decidir cuidar de si. E se esse momento é agora, comece pelas frutas. Elas são simples, acessíveis e poderosas, exatamente como deve ser o cuidado com a vida. Essas frutas não agem apenas na sua circulação íntima. Elas são verdadeiros escudos para o seu corpo inteiro. Quando você consome melancia, abacate e romã com frequência, não está apenas melhorando a potência. Está protegendo o coração, reduzindo o risco de hipertensão e fortalecendo as artérias que alimentam todos os órgãos do corpo. O resultado é um corpo mais vivo, mais oxigenado e uma mente muito mais equilibrada. Muitos homens não percebem isso, mas a saúde sexual é um espelho da saúde geral. Se o sangue flui bem, tudo flui melhor. O raciocínio fica mais ágil, o humor se estabiliza, a disposição aumenta e até o sono melhora. Quando o corpo está em equilíbrio, a vitalidade não precisa ser forçada. Ela acontece naturalmente. Pense nisso. O mesmo sangue que leva oxigênio ao coração é o que nutre o cérebro, os músculos e a região íntima. Por isso, quando você cuida da circulação, está cuidando do seu corpo inteiro. É como lubrificar uma engrenagem que, com o tempo, foi ficando mais lenta. E, de repente, volta a girar com leveza. E o mais incrível é que essa transformação não exige fórmulas complicadas. Ela começa com escolhas simples: mais frutas, mais água, menos estresse e mais cuidado consigo mesmo. É o básico bem feito, repetido com amor e consciência, que dá resultado de verdade. Eu costumo dizer que um homem saudável é aquele que se escuta,
que observa os sinais do corpo e age antes que o problema apareça. Prevenção é o segredo da longevidade e da liberdade também. Porque quando você cuida da sua saúde, você cuida da sua independência, da sua confiança e da sua alegria de viver. Essas frutas são apenas o começo, o primeiro passo de um caminho que pode transformar completamente a forma como você se sente, como vive e como ama. E quando o sangue volta a circular com liberdade, não é só o corpo que desperta, é a vida inteira que começa a pulsar de novo. Nunca é tarde para cuidar da sua vitalidade. Não importa quantos anos você tenha, o corpo sempre tem a capacidade de se regenerar. Basta que você o alimente com o que ele realmente precisa. A natureza oferece tudo: energia, equilíbrio, força e renovação. Está nas frutas, nas plantas, na água e nos hábitos simples que, quando praticados com constância, mudam completamente a forma como você vive. A sua saúde íntima, o seu vigor e até a sua alegria de viver não dependem da idade, e sim de como você cuida de si. E o primeiro passo é esse: conhecimento e atitude. Cuidar de dentro para fora, respeitar o corpo e devolver a ele aquilo que o tempo tentou levar. Se este conteúdo te inspirou, compartilhe este vídeo com um amigo. Talvez ele também precise dessa força extra, dessa esperança que vem do cuidado e da consciência. E lembre-se, quando um homem volta a cuidar de si, ele muda não só a própria vida, mas também a vida de quem está ao seu redor. Se quiser continuar aprendendo sobre como restaurar sua energia, sua circulação e sua potência de forma natural, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Aqui você vai encontrar conteúdo feito com ciência, carinho e verdade, sempre com o propósito de te ajudar a viver com mais saúde, confiança e prazer em todas as idades. Eu sou a doutora Ana Cláudia e quero te lembrar de uma coisa importante: a vitalidade não se perde. Ela apenas precisa ser despertada.